Oi pessoal, se minha voz estiver estranha eu peço desculpas da gravação do outro vídeo para hoje. Eu peguei uma gripe feia e tô me recuperando hoje, tá? Então talvez a voz aí esteja um pouco diferente, mas é por conta disso, mas é a mesma pessoa ainda falando. Para começar a entender o projeto de Big Data de maneira simples, a primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é entrar no site da Splunk e primeiro dar uma lida no que tem no site, tá? Não ler o site inteiro, eu já vou direto a algumas partes mais interessantes. Mas aqui dentro de Resources, recursos, né, você consegue ver algum case studies, um ROI Stories aqui, que você consegue ver alguns vídeos de clientes, tá? Tem uma parte de documentação muito rica do Splunk aqui. Se vocês acessarem, vocês vão ver que ele vai trazer toda a documentação que você precisa entender tecnicamente Splunk. Teoricamente falando, aqui nessa parte de documentação você vai conseguir entender tudo do Splunk, da instalação, inclusive até como customizar, né, utilizando algumas SDKs, inclusive como você pode colocar no ar algumas das principais apps, né, apps do próprio Splunk, tá legal? Outra parte muito legal do Splunk é aqui no Splunk Answers, em que você consegue resposta para as dúvidas principais que o pessoal costuma postar. Aqui é bem legal porque as respostas são rápidas, tá? Geralmente quando você posta, rapidinho já vem uma resposta. Tem uma comunidade bem ativa do Splunk, de olho aqui nas perguntas e tudo mais para estar te ajudando. A única questão é o inglês, tá? No Brasil ainda não tem uma comunidade de usuários tão grandes assim quanto no mundo todo. Sei que no mundo hoje são mais de 4 mil empresas licenciadas e mais de 500 mil empresas utilizando a versão free, tá? Mas de qualquer maneira, tá aqui algumas dicas de onde vocês podem começar. Voltando para o site inicial, tem uma área aqui, Free Download, tá? É aqui que você pode baixar o Splunk para testar, tá legal? Tem aqui a versão do Splunk Enterprise, aqui para vários sistemas operacionais, tá? Você pode escolher qual que é o seu. No meu caso, eu vou baixar para um Mac, tá? Deixar ele baixando aqui. É um download rápido, não é um arquivo grande, mas basicamente tudo que você precisa para o Splunk, ele vai estar nesse pacote que você vai fazer o download aqui. Se você não tiver uma conta, ele vai pedir para você criar uma página de cadastro, tá? Uma área sua, isso é super tranquilo. Eu já tenho a minha conta, tá? Eu vou logar com ela. E pronto, daqui a pouco o download começa aqui, tá? Eu não vou mostrar passo a passo como é que instala, é uma coisa muito simples, é um pacote que você vai executar, não tem muito segredo. E aqui ele já coloca alguns vídeos dando algumas instruções rápidas, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada nesses vídeos para te ajudar. Eu não vou ficar passando muito detalhe do passo a passo não, já vou direto no que interessa, tá legal? Aqui dentro de recursos ainda tem uma área de How to Vídeos, em que você também consegue ver mais instruções aí de como começar a utilizar o Splunk, tá? Tem aqui várias informações que você depois pode acessar com calma aqui e olhar. Bom, eu vou instalar o Splunk aqui e eu já volto aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, no caso eu já instalei, tá? Como meu Mac, eu tenho que dar um comando para startar os serviços do Splunk. No caso, quem utiliza o Windows não precisa, ele já fica automaticamente ele já sobe nos serviços, a não ser que você desabilite. Em outros sistemas, talvez ele já starte sozinho, em outros sistemas operacionais. Mas de qualquer maneira, se eu desse comando de Splunk Start, ele sobe o Splunk. E obviamente se eu desse um Splunk Stop, ele desce todos os serviços do Splunk. Tá? Ele vai te dar aqui o caminho que você pode acessar o Splunk. No meu caso, eu vou entrar direto via localhost aqui, porque ele também dá certo. Tá? Página de login e senha, como eu já instalei, mas acessei previamente, eu já mudei a minha senha. Mas geralmente a senha inicial é a change.me, mas ele já mostra aqui na tela. Deixa eu só ver se eu sei minha senha ainda. Não. Lembrei dela aqui. Você vai entrar no Splunk, tá? Bom, lembra
né, até no outro vídeo, que eu falei que a questão do tempo no projeto de Big Data é crucial e deveria ser o que balizaria o seu escopo do projeto inicial. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para imputar dados no Splunk. Quando eu falo em dados de máquina, ou seja, os dados não estruturados, eu tenho algumas formas de coleta aqui dentro do Splunk. Tá? Eu posso ler de um arquivo, de uma porta TCP, o DP, tá? Por exemplo, um syslog disparando logs para dentro do Splunk, ou coletar via script, se for o caso. Tá? Aqui ele já tem alguns, como se fossem tutoriais para te ajudar na importação de alguns dados mais comuns. Tá? Você poderia utilizar tudo isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, se eu fosse coletar via porta UDP, eu simplesmente desse servidor, eu digito aqui a porta que eu vou estar coletando, e uma vez que eu configurei no meu syslog de origem qual porta mandar, o Splunk começa a capturar. Se for um arquivo ou algum diretório, eu escolho aqui, tá? E posso coletar também. O Splunk ele ainda tem as funções dos forwarders. Vou mostrar aqui para vocês. Esses folders você pode fazer download deles aqui também na área do Free Download, tá? Vem aqui em Universal Forwarder, baixa a versão do forwarder do sistema operacional de origem, né, do servidor de origem desses dados, você instala lá e pode mandar ele direcionar os dados para o indexador do Splunk, que foi a máquina onde você instalou. No caso, eu fiz uma instalação na minha máquina, um notebook, é um MacBook, tá? Vocês podem ver que não preciso daqueles appliances pesados, né, gigantescos e caros que o pessoal com as outras soluções de Big Data às vezes te exige. Você pode utilizar em cima de servidores commodities. Claro que aqui ele consegue rodar em cima do notebook porque o volume de dados também não é tão alto. Tá? Mas vocês podem ver que a plataforma ela é leve, ela é simples, com download de um pacote de menos de 100 MB, se não me engano, você já tem uma plataforma para Big Data. Tá? Eu não vou coletar um a um aqui, tá? Eu vou fazer fora do vídeo, eu já vou coletar umas origens de dados não estruturados e dados estruturados, e aí eu já volto aqui. Mas um detalhe importante é vocês saberem que dentro do Splunk, ele é uma estrutura de apps, tá? Que você consegue instalar várias apps para te ajudar aí a já facilitar a interpretação de alguns dados. Só que tem uma que é extremamente legal, que eu já vou até deixar ela instalada aqui antes de partir para a conexão da coleta de dados, porque eu também vou precisar dele, que chama DB Connector, ou alguma coisa assim. DB Connect, na verdade, desculpe. Como vocês podem ver, ela é uma app free, tá? Que eu já vou baixar, já vou instalar ela aqui. O que essa app faz? Ela conecta com... aqui você usa a sua senha, usuário e senha normal, mas ela conecta com praticamente qualquer banco de dados que você tenha, caso você queira consumir os dados de um banco de dados já estruturados. É aquilo que eu falei, uma plataforma que lê dados não estruturados, ela consegue ler dados estruturados de maneira muito mais fácil. Ok, instalada. Vai pedir para eu reconectar. Você tem que dar uma configurada nela, rápida. Essa configuração é simples, tá? Basicamente, você vai apontar vai precisar de um componente Java, tá? Um JRE ou JDK versão 1.6 ou superior, você aponta a pasta, alguns comandos aqui, dá um save, ele já está pronto quase pronto, aliás, para ser utilizado. Depois de instalada essa app, vocês podem ver aqui que em Data, né, ou seja, de onde eu posso coletar dados, eu tenho aqui External Databases e eu poderia incluir um banco de dados externo para fazer parte das minhas consultas também. Tá legal? Vocês podem ver que tem várias opções aqui. Quem está acostumado a mexer com banco de dados já vai olhar essa tela, já vai saber exatamente o que tem que ser preenchido, tá? Mas eu não vou fazer isso agora não. Bom, pessoal, já fiz alguns inputs, algumas configurações e até subi uns dashboards prontos aqui para ir mais rápido, mas enfim. Eu fiz aqui, né,
configure alguns data inputs, tá? Como o foco aqui é dados não estruturados, eu estou trabalhando apenas com dados não estruturados para vocês darem uma olhada, tá? Posso utilizar apoio de tabelas para fazer lookup e tradução, porque como vocês sabem, os dados não estruturados, eles costumam vir muito em código, né? Mas vamos lá. Eu vou entrar aqui numa app, tá? Que ela simula um ambiente que eu mapeei e a gente está testando aqui. Ela obviamente não é uma app disponível para vocês fazerem download, porque ela é utilizada apenas para demonstração, porque ela simula um ambiente real, tá? Que ambiente real é isso? Eu tenho alguns servidores de autenticação Radius aqui, em que os clientes móveis, né, dispositivos móveis autenticam, uma vez que autenticam eles têm acesso aos web servers de música, né, para download de música, música online. E fora isso eu tenho todo um acompanhamento de uma aplicação de BPM, obviamente simulada, claro, não são dados reais, tá? Em que eu acompanho todas as modificações das contas. Só que seria um ambiente de uma empresa de telecom, né, que também tem serviços de música online, entre outras coisas. Se eu der uma olhada aqui, vocês podem ver os eventos no seu formato original entrando no Splunk, ou seja, o que o Splunk está capturando e indexando, tá? Claro que isso aqui é um ambiente de produção real, então o volume e a velocidade está muito menor do que o ambiente real, mas está aqui o famoso dado não estruturado que a gente sempre fala, tá? Que o Splunk está recebendo e o Splunk está indexando. O que ele faz depois que ele indexa? Eu pausei para vocês conseguirem ver, mas basicamente eu vou aqui, a gente obviamente criou para facilitar alguns tipos de eventos, né? E obviamente a gente caracterizou alguns business events, né? Eventos relacionados a negócio, para vocês darem uma olhada. Aqui está o evento cru, quebrado por um timestamp, ou seja, quando esse evento foi executado, foi criado na origem, tá? A máquina gerou esse evento com várias informações. Quando a gente fala a questão do tempo é o seguinte, aqui a gente simplesmente jogou o dado para dentro do Splunk, tá? Eu não fiz tratativa nenhuma, apesar de a gente ter cortado, ter um tempo de corte aí. Basicamente o que eu fiz foi apontar esses data sources, né, essas origens de dados não estruturados, no caso, para o Splunk. O Splunk começou a capturar esses dados, começou a indexar. E o que é mais legal, de maneira muito rápida, ele começou a quebrar em vários campos, tá? Como é que ele consegue interpretar esses campos? Ele começa a interpretar com base em uma série de regras que ele mesmo tem, uma inteligência e uma tecnologia própria, tá? Em que você consegue tirar várias informações relevantes dentro de dados não estruturados. Então, o que a gente fala é, se você fala em dados estruturados, você precisa ter um esquema para conseguir interpretar. O Splunk você não precisa e ele cria esse esquema on the fly, né? Ou seja, de acordo com que ele recebe o dado, ele interpreta a estrutura desse dado e começa a quebrar esses dados em diversos campos, né? Como vocês podem ver, tem bastante coisa interessante que ele já foi identificando aqui, e tudo isso de maneira automática, tá? Então o que a gente fala no Splunk? Você pega a informação, joga para dentro dele que ele já digere. É por isso que eu digo que a questão do tempo de resposta é extremamente importante. Não adianta você ficar, ok, armazenei todos os dados, depois eu preciso ficar criando robô para interpretar esses dados. Não, a sua aplicação, a sua plataforma de Big Data, ela tem que ser capaz de interpretar isso de maneira automática conforme você vai jogando. E tudo isso tem que ser dinâmico, tá? Eu posso fazer um uso de um recurso aqui que chama Field Extraction, né? Em que eu tento extrair algum campo que eventualmente o Splunk ele não interpretou nativamente. Eu vou colocar aqui um campo que até sei que ele interpretou, mas só para mostrar para vocês, eu digito aqui um sample, né? Um exemplo do campo que eu gostaria que ele me extraísse dentro dessa massa de logs que eu tenho. Eu mando ele gerar aqui, tá? E ele já me gera a regex com vários exemplos que ele extraiu, tá? E até aqui de onde ele extrairia dentro do log, tá? Criaria gerar, ele geraria o campo, mas não é isso que eu quero fazer agora. Bom, ok, sabendo que a primeira questão de tempo eu já economizei aqui, que é subir a plataforma, fazer a plataforma interpretar meus dados de máquina. Gente, assim, eu fiz sem brincadeira, eu fiz isso aqui em alguns minutos, tá? Que eu tô gravando da tela que não dá pra ver o relógio aqui. Mas em 20 minutos eu subi e mapeei todos os data sources.
e o Splunk ele já está interpretando automaticamente esses dados. Como vocês podem ver, tá? Aqui foi do momento que eu ativei até agora, que a gente começou a realmente estar falando. Então ele pegou só desse tempo, ele está com uma massa de dados pequena ainda, que é desse período aqui que a gente está analisando. Tá? Mas quando eu falo, ok, uma vez que eu tenho os dados, eu tenho que ter respostas rápidas, imagina o seguinte, como eu falei, isso aqui é uma simulação de ambiente de uma empresa de telecom, tá? Em que eu estou monitorando especificamente aqui eventos de negócio, tá legal? Não sei se vocês estão lembrados, isso aqui foi uma demonstração que eu fiz no evento que teve, o pessoal gostou muito, eu vou replicar aqui para vocês verem como o tempo de resposta é tudo, e o Splunk pode dar essa resposta muito rápida. A gente teve recentemente um evento aí das operadoras de telecom no Brasil que elas foram, pela determinação da Anatel, proibidas, algumas operadoras foram proibidas de vender em determinados estados, né? Vamos supor que a gente estivesse vivendo naquele momento, tá? E vamos supor que essa determinada empresa de telecom X, ela utilizasse Splunk para fazer Big Data para ela. Então, por exemplo, ela ficou proibida de vender, vamos especificar um estado aqui, Califórnia, por exemplo. Né? Ok, aqui são um padrão dos estados americanos, porque é onde a gente está emulando, mas não tem problema. Então eu quero saber, todas as vezes que, a partir de agora, que eu ativar uma conta pós-paga dentro do estado da Califórnia. Splunk, me responda a isso. Ok, clico aqui no estado da Califórnia, automaticamente ele filtrou aqui para mim estado da Califórnia, mas eu quero saber apenas os planos pós-pago, né, ou seja, ativação necessariamente de contrato, porque quando eu fiz o primeiro filtro pela Califórnia, ele me trouxe todos os eventos da Califórnia, agora quero que ele me traga somente os eventos de ativação de conta pós-paga. Tá? Ou seja, eu fiz uma pergunta, o Splunk processou isso em tempo real em cima dos dados, eu não precisei modelar esse tipo de pergunta para criar um robô para me extrair essa informação, é on the fly. Seleciono aqui uma janela de tempo, não faz sentido eu selecionar mais do que 60 minutos, porque eu não ativei há mais 60 minutos, né? Essa é a minha instância do Splunk. Tá aqui a resposta. Bom, o Splunk ele tem SPL, aqui eu vou fazer uma outra pergunta, eu quero saber o comportamento da ativação da quantidade de ativação desses planos no tempo. Como a gente falou, o Splunk ele faz as buscas on the fly, eu não preciso saber a pergunta antes que eu queria fazer para depois criar o robô para fazer a extração específica desses dados. Eu vou perguntando, o Splunk vai me respondendo automaticamente. Esses comandos são os que a gente chama de SPL, SPL de Search Processal Language, é um equivalente aí, grosso modo, com SQL, né? Ou seja, você tem uma série de comandos que você pode dar para o Splunk, e o Splunk ele vai te extrair o dado e vai te executar alguma ação conforme o comando que você deu. Tá? Essas buscas vocês podem consultar dentro do site da Splunk. Vem aqui em recursos, né? Documentação, como eu já tinha entrado antes. Entra aqui em Splunk. Tem aqui em Search Manual. Você vai ter várias instruções de como funciona a search, a sequência da search e tudo mais. Tá legal? Aqui, ó, a search pipeline, search language, né? Language syntax. E você pode buscar aqui todas as informações que você quer. Mas tem também um PDF muito legal. É esse aqui, Exploring Splunk. Na verdade, o nome do PDF é Exploring Splunk, mas é um livro, é um e-book, na verdade, um PDF que a gente chama de The Book of Splunk, né? Em que o David Carasso aqui, um dos cabeças da Splunk, da SPL, ele criou, em que você tem aqui diversas informações, né, de como utilizar as certs, mas o que eu acho mais legal dele é que ele tem aqui, até você vê no índice, recipes, né, as receitas, em que ele dá em várias situações quais comandos você pode utilizar e qual seria a melhor forma. Acho que esse é o melhor livro que tem para você ter aí um treinamento, uma primeira introdução ao como funciona a SPL do Splunk, né? Tá aí a dica, se alguém quiser esse livro, me peça, eu mando aqui o PDF ou tente baixar no próprio site da Splunk, tá? Bom, vou jogar o comando aqui, já considerando a SPL, tem que colocar um pipe aqui para indicar que eu vou fazer o comando, tá?
Ops. Eu sei que o campo que me identifica o número, o registro único das ativações desse MDN, tá? Vou pedir para ele contar isso para mim num time chart. Zerou, claro, eu ativei há pouco tempo, deixa eu restringir um pouco o período aqui. Ok, eu tenho a quantidade de ativações que eu tive nos últimos 15 minutos. Poderia exibir isso de forma gráfica, tá? Bom, enfim, ops. Poderia configurar o gráfico de várias formas diferentes, tá? Aqui linha e área. Os demais opções aqui, obviamente, eu não estou ativa porque não são pertinentes nesse contexto. Tá legal? Mas eu vou voltar aqui para Search, tá? Mas eu poderia querer saber isso de maneira diferente, né? De repente, o CEO da empresa, ele quer saber, e ele resolveu me perguntar isso agora, ok, eu ativei, não deveria ter ativado, mas isso vai me gerar um impacto financeiro. De quanto eu estou falando de contratos que eu terei que cancelar. Ok, eu faço a pergunta novamente para o Splunk. Aqui eu já estou digitando direto o nome do campo, porque obviamente eu já sei o nome do campo, tá? Ops, escrevi errado aqui. Ele está me falando que eu tive um total aqui de 10 mil dólares, no caso, de contratos ativados que eu vou ter que cancelar, porque eles foram indevidos, tá legal? Quero ver isso, um formato um pouco mais time chart também, ok? Eu acredito que esse comando ele vai se aplicar aqui também. Posso ver, mais uma vez, gera um gráfico, né? Posso salvar esse gráfico, a busca, aliás, o resultado e compartilhar essa busca. Posso criar um painel de dashboard, tá? Ou posso simplesmente criar um alerta para toda vez que tiver uma ativação de contrato, pelo menos nesse período de tempo, ele vai gerar um alerta. O que esse alerta pode fazer? Esse alerta pode, vou dar um nome aqui, né? Ele pode, desde me mandar um e-mail, aí eu defino quem são os destinatários desse e-mail, o título, incluindo os resultados num CSV, se for o caso, ou no corpo do e-mail, ou como um PDF, se você quiser. Posso, em paralelo, rodar um script. Até conversei com o pessoal de telecoms, eles falaram que faria sentido seria rodar um script para abrir um chamado para o pessoal de telemarketing, já contatar esses usuários e avisar o porquê dos contratos estarem sendo cancelados, tá? Ou simplesmente, né, são opções, vocês podem ver que eu posso selecionar vários, disponibilizar esse alerta no Alert Manager, tá? Não vou criar aqui para não ficar alertando, né, até porque não é o caso, só quis demonstrar para vocês, mas poderia, voltando aqui, salvar esse gráfico num dashboard, tá? Eu não vou salvar esse gráfico num dashboard, porque eu já tenho diversos dashboards prontos para mostrar para vocês, tá? Então, o que é possível criar com o Splunk? Opa, peraí. Deixa eu baixar uma app aqui, só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, desculpa aí, falha nossa. Tinha que ter instalado umas outras apps que ele utiliza como apoio, tá? Mas essas apps você baixa rapidinho do site, é free, então é tranquilo. Fiz isso aqui em 5 minutos, eu não mostrei fazendo aqui para não ficar vocês vendo um vídeo à toa. Voltar para lá. Bom, como eu mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui alguns dashboards criados, tá? Por que eu preciso de um componente externo? Tcharam! O Google Maps, tá? A gente consome uma app do Google Maps em que a gente consegue projetar, no caso aqui, a quantidade de ativações de telefone por região, tá? De onde a gente pega isso, de uma referência IP, dá para ser feito, tá? Estou tirando tudo isso de dados de máquina, aqueles mesmos logs que eu olhei anteriormente. Tudo isso aqui é dinâmico, ele vai atualizando automaticamente, no caso, últimos 60 minutos, né? Não tem mais 60 minutos que a gente tem dados, então você não vai ver muita mudança nisso aqui. Isso aqui, como a gente falou, uma API direto do Google, tá? Em que eu consumo os mapas do Google Maps mesmo e eles são totalmente dinâmicos, tá vendo? Eu mudei lá, consigo movimentar, consigo dar zoom, né? E por aí vai. Eu consigo brincar de maneira até bem interessante. Espera que a internet está um pouco devagar. Tá? Foi. Carregou o mapa aqui de maneira até mais bonita, tá?
Posso criar dashboards, por exemplo, para a equipe de vendas terem acompanhamentos em tempo real de como estão as ativações por minuto, né? Vendo aqui por plano, numa distribuição Sparklines, a distribuição geral de vendas, né? Receita média por telefone ativado, enfim, é um painel que é interessante para o pessoal da área técnica. Eu não quero entrar em detalhes do que cada um desses dashboards tem, que cada um desses gráficos significa, porque a ideia para vocês era mostrar que você pode subir em produção um projeto de Big Data muito rápido, tá? Desde que você tenha a ferramenta certa. Hoje o que a gente vem utilizando é o Splunk. O Splunk ele tem funcionado muito bem para a gente consegue subir, por exemplo, um painel tão completo quanto esse, tá? Eu tenho várias coisas aqui, que eu, por exemplo, a gente foi criando cada um para determinadas áreas, né? A gente consegue subir um projeto desse aqui em produção em menos de, sei lá, chutando alto 100 horas de serviços profissionais, né? Realmente é muito simples. Quem utiliza o Splunk, se vocês conhecem alguém, pode perguntar. A gente sobe tudo isso muito rápido, cria esses dashboards muito rápido, tem toda, claro, uma preparação de instalação e preparação do ambiente para coleta de dados, né? O Splunk ele roda em servidores commodities, mas quando a gente fala em volumes acima de 50 GB dia, você já tem que pensar numa implementação aí com talvez 2 indexadores e uma search head. Não vou entrar em detalhes do que são indexadores e search heads, mas historicamente, resumindo, eu tenho que ter 3 servidores trabalhando em cluster para o Splunk funcionar legal. Aqui está funcionando em cima de um notebook, porque o volume de dados, como eu disse, é pequeno, né? Se você olhar aqui, você consegue ver o volume de dados que estão chegando, tá? Se fosse um ambiente de produção, provavelmente isso aqui seria uma tela igual a do Matrix, né? Que você vê um monte de caractere descendo que você não consegue ler nada, que a gente já consegue bater o olho e ver algumas coisas, tá? Enfim, pessoal, aqui é um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem utilizado, principalmente em cima do Splunk. Vocês podem ver que é muito fácil. Sugiro que vocês, quem está em projetos de Big Data e tem interesse em não conhecer o Splunk ou não já utilizem o Splunk, façam os testes, tá? De volta vou colocar meus contatos. Vocês precisando me contatem, me mandem e-mail, me mandem mensagem via Twitter. Eu uso pouco Twitter, mas enfim, tem que começar a utilizar. Não estou falando em Big Data aqui, tem que entrar nesse mundo. Mas e-mail funciona bem, manda e-mail, relata um pouco o case, a necessidade de vocês. Eu te respondo dentro dos meus conhecimentos, claro que é possível fazer em cima do Splunk, que é o que hoje a gente conhece. A gente está estudando outras ferramentas, outras plataformas, até agora nenhuma se mostrou tão prática e rápida quanto o Splunk, mas obviamente a gente achando uma solução, achando que é viável, a gente vai fazer mais vídeos e apresentar aqui para vocês também, tá legal? Bom pessoal, obrigado pela atenção, precisando de qualquer coisa, meus contatos estão à disposição. Um abraço.